São nesses espaços esquecidos das cidades que nossos pensadores refletiram sobre a condição humana. A arte de flanar é a capacidade de observar o incomum. O que é flanar? Segundo João do Rio, flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque e comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem, ou ainda flanar é a distinção de perambular com inteligência. A expressão em francês flâner foi muito usada nas obras do poeta Baudelaire e do filósofo Walter Benjamin. O presenteísmo tem a massacre da noite de São Bartolomeu. Nossa cultura decadente e corrupta ainda menos trágica se levado em conta as guerras e genocídios da história. Esse conceito presenteísmo pode ser considerado como um fenômeno que ocorre geralmente em sociedades que estão em gestação em períodos de transição. O Michel Maffesoli nos demonstra que nesses períodos ocorre a passagem da identidade para a identificação e, no caso da modernidade, do indivíduo para o conceito de pessoa. Este último presente na pós-modernidade. Então fica claro que no pensamento de Maffesoli nos períodos em que vigora a identidade que a filosofia é projetista, enquanto nos períodos de gestação ou transição se tem uma filosofia sem projetos, presenteísta, que sempre exalta a mudança contínua, a contingência e certeza do futuro. Portanto, é neste momento que o Flaner se identifica com as palavras de Emile Cioran. Tudo que o homem empreende volta-se contra ele. Toda ação é fonte de infelicidade, pois agir contraria o equilíbrio do mundo, é estabelecer um objetivo e projetar-se no devir. O menor movimento é nefasto, detona-se forças que podem ser esmagadoras. Viver realmente é viver sem objetivos, segundo as entrevistas com Sylvie Jodot, do Emile Cioran. De fato, todos esses elementos citados por Cioran podem ser encontrados nos relatos de nossa literatura. Nos contos, romances, folhetins e crônicas jornalísticas, o que reforça a tese de que a filosofia brasileira se encontra fora do ambiente acadêmico-filosófico. A filosofia no Brasil retrata o nosso cotidiano sempre longe das grandes liturgias. Por fim, é interessante observar que o homem brasileiro tem o mal como condição ontológica, onde a tragicidade está presente em cada esquina, travessa ou rua. Podemos exemplificar essa afirmação a partir da consciência filosófica criada por Machado de Assis no século XIX. De fato, a metodologia utilizada pela filosofia no Brasil pode ser compreendida a partir da seguinte afirmação. Machado de Assis publica na Gazeta de Notícias do dia 16 de junho de 1895 a crônica O Autor de Si Mesmo, baseada em um trágico e cruel acontecimento que resultou na morte de uma criança de 2 anos. Nesse texto, a temática apresentada tem como pano de fundo a compreensão que Schopenhauer tem do amor. Machado percebe a obra metafísica do amor de Schopenhauer e a explica para interpretar uma notícia que apareceu nas folhas de um jornal de sua época. Segundo o autor de Si Mesmo, Machado de Assis, leitor de Schopenhauer, da Rosa Maria Dias, da revista Critério, volume 46, número 112, de Belo Horizonte. O problema principal da filosofia acadêmica no país é que ela age como o povo letrado do início dos séculos XVIII e XIX. Por isso, pouco analisa e reflete sobre o que se está lendo e escrevendo nos centros universitários. Logo, o fazer filosófico no Brasil consiste em reflexões de nossa condição trágica e precária a partir de relatos do nosso cotidiano. Se Richard Hort, filósofo que viveu de 1931 a 2007, estiver correto, como já foi afirmado anteriormente, quando diz que a literatura sensibiliza muito mais do que textos filosóficos densos, a filosofia no Brasil se funda a partir da passionalidade que é gerada em nossos romances, contos e crônicas jornalísticas. As referências bibliográficas, o Flaner e a cidade na literatura brasileira, a proposta de uma leitura benjaminiana de Jean-Louis Neves Abreu, o advento do Homem-Massa, do Renato Nunes Bittencourt, breviário da decomposição, do Emile Cioran, entrevistas com Sylvie Jodot, do Emile Cioran, o autor de Si Mesmo, Machado de Assis, leitor de Schopenhauer, da Rosa Maria Dias, A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio, A Arte de Escrever, sobre erudição e os eruditos, do Arthur Schopenhauer. Esse é um trecho do artigo da revista Filosofia, Arte de Flanar, do Wellington Lima Amorim, que é graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutor pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor também adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina, professor visitante da Universidade de Barcelona, colunista do jornal Planalto. wellingtonamorim@gmail.com é o e-mail dele. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.